Isso tem uma coisa que eu ia te perguntar, olha só. Eu já percebi que eu já sofri episódios que foram extremamente machistas, como o meu chefe me chamar para voltar antes da minha licença maternidade acabar, sendo que eu estava recém-parida e viúva, né? E aí eu voltei e, enfim, acabei, meu leite secou e tal, mas enfim, essa é a minha história, eu não vou ficar lamuriando nisso. Eu demorei uns 2 anos para descobrir que aquilo tinha sido machismo, porque eu não estava preocupada com isso, porque como na publicidade a gente, com redatores publicitários, pessoal que trabalha com criatividade, convive com muito homem. Mas eu, na minha trajetória, eu convivi com várias mulheres, fui trabalhar numa agência que era de 3 mulheres, então eu nunca me preocupei em pensar assim, porque eu perdi essa vaga porque eu sou mulher. Não, eu simplesmente ia lá, trabalhava, aguentava o tranco, tinha dia que era muito difícil, mas eu nunca parei para pensar nessa coisa, eu sou mulher e você é homem. Acho que talvez na própria agência de publicidade não exista esse preconceito, é um ambiente muito mais democrático. Mas, quando você tem consciência disso, talvez isso seja um empecilho, porque quando você tá ali, você não fica pensando assim, nossa, isso é para mulher, isso é para homem. Você faz. Esse trabalho é difícil, tem homem que faz, tem mulher que faz, né? Porque não é da área de exatos, é um trabalho mais intelectual. Eu me vi diante de várias questões que eu nunca parei para pensar, nossa, esse cara é homem, por isso ele é melhor do que eu, por isso ele tá ganhando mais do que eu. Mas aí depois é que eu fui, meu olho feminista acordou e agora ele não dorme mais e eu comecei a perceber. Então eu acho que tem um lado que é você ter essa consciência, que é interessante, mas tem um outro lado que às vezes é olhar menos para o entorno e olhar mais para dentro de você e falar, gente, eu sei fazer isso, eu quero fazer isso, em vez de ficar o tempo todo olhando para fora. Você entendeu a minha pergunta? Totalmente. Na verdade, você nem faz uma pergunta, é uma confissão e uma palestra completa, né? Eu só tenho que dizer sim, senhor. Mas o que eu posso dizer da sua fala, Cris, e que é um alerta que eu quero dar, tudo tem vantagens e desvantagens, né? Então, quando você traz a sua fala, me chamou antes da licença maternidade, e isso é um ato de machismo. Eu quero questionar a sua fala. Uhum. Sabe por quê? Se você quer uma carreira executiva, você precisa entender, essa carreira implica em sacrifício. Uhum. Você fez um sacrifício. Os executivos, eles sacrificam a vida. Uhum. Eles moram no meio do mato, a maioria das vezes. Eles vivem em ponte aérea, morrendo de saudade dos filhos. Sim. Não acompanham o crescimento. Não tem como ter as duas coisas. Então a gente tem que entender que o sacrifício é inerente à escolha de estar no topo. O topo tem a sua beleza, tem o seu vigor, ele tem status, ele tem um salário excelente, mas tem boas contrapartidas, mas ele requer a sua alma mesmo. E isso não vai mudar para o homem, não vai mudar para a mulher, não é porque você é homem, não é porque é mulher. Sim. É porque você tem responsabilidade quando você é um CEO sobre um ecossistema imenso, sobre a sociedade. Você sabe disso, a partir de uma decisão sua e errada, por exemplo, você pode correr o risco de ser preso, porque a empresa errou, o seu nome que assina pela empresa. E muitas vezes você tem que ter consciência exata do passo que você está dando, do objetivo que você quer, e se isso é tão forte ao ponto de você ter os sacrifícios que você precisa, fazer viagens às vezes, ficar um mês fora sem ver os seus filhos, se você sente que está um pouco blindado para isso, que o seu desejo é tão maior, né, do que você realmente está aspirando, poxa, aí você segue nessa carreira que vai dar tudo certo e tudo vai funcionar, que você vai compensar isso nas férias, em momentos prazerosos, os seus filhos vão entender isso porque já é uma geração que entende com muita facilidade, mas ser um executivo implica realmente numa vida de muito sacrifício. Assim como ser uma empreendedora que tem outros sacrifícios, mas ao mesmo tempo eu vou falar um pouquinho de mim, né? Aí agora eu não vou nem fazer pergunta, pensando um pouquinho na minha vida. Quando eu trabalhava em agência, muitas vezes eu voltava tarde para casa, muitas vezes, né? A agência de publicidade tem isso, e você não ganha hora extra, não tem isso, e a possibilidade de ascender no cargo é muito menor. E aí, quando eu me tornei empreendedora, eu sinto que hoje eu trabalho mais ainda do que eu trabalhava em agência. Olha que em agência eu trabalhava muito.
Mas aí eu tenho a possibilidade, por exemplo, de trabalhar home office. Então eu trabalho em casa, eu tenho contato com o Francisco, embora ele não esteja querendo ter contato comigo, ele prefere o videogame. Mas enfim, eu tenho contato com o Francisco mais tempo, mas agora em março, por exemplo, estou viajando o mês todo, fico longe. E ok, né? São compensações, escolhas que você vai fazendo, né? Eu não gostaria de ser uma CEO, acho que não. Talvez da Lancôme, não sei. Mas eu acho que tem coisas que são muito pesadas, não é o meu perfil. Mas ser empreendedora também é muito pesado, né? Então, eu acho que na verdade não tá fácil para ninguém. Eu acho que essa síntese que você faz agora, ela é bem interessante, né? Não é fácil para ninguém. E toda essa questão, aí tem o componente de que a mulher, porque historicamente, né, o homem, gente, imagina, foi imposto ao homem que ele é o provedor da casa, né? Não adianta, até um menino de 8 anos de idade já está com isso ali, o chip está introjetado nele. Imagina o desespero que deve dar também nesses caras que tem que ser o provedor da casa. Então, nesse sentido, às vezes as mulheres, elas se permitem, elas podem, eu acho uma vantagem, é um adicional mesmo. Eu posso escolher ter uma carreira executiva, ou eu posso escolher ter um cargo de especialista, que é muito interessante, ou ascender até um nível médio, que não me exige tanto sacrifício, eu vou ter uma renda menor, eu vou compensar e equilibrar isso e eu vou ter mais qualidade de vida. Olha, eu te falo, falando um pouco aqui da história da Dasein, eu comecei a perceber, Cris, que em alguns momentos as mulheres que eu tinha mais interesse para ser consultoras aqui, elas estavam aí na faixa de 35, 50 anos e com filhos pequenos. E a gente tinha uma rotina de trabalho muito dura também, 8, 12 horas todos os dias. E eu falei, gente, que desafio é esse? Então a gente tem que criar uma jornada flexível. A gente criou um modelo de consultoras associadas, no qual elas de fato passam a agenda que elas têm disponível. Então, são formas que elas encontraram de ter a qualidade de vida, porque as pessoas hoje, e é onde que vai dar um contragolpe aí na economia. As empresas querem todo esse empenho, toda essa força direcionada à produção de resultado, mas as pessoas, homens, mulheres, seres humanos, eles estão buscando por mais qualidade de vida, por mais paz, isso não tem volta praticamente. Autogestão, né? Esse é o grande desafio da empresa, como atrair e reter pessoas competentes e pessoas competentes necessariamente precisam ter saúde psicológica, emocional, então elas precisam ter toda uma rede de conselheiros, de apoiadores, psicólogos, precisam ter umas boas precisam férias, ir na academia, viajar, fazer as coisas. Esse que é o ponto. As empresas hoje que estão criando um ambiente no qual isso seja favorável, você ser alguém mais do que quando a fábrica, né? Eu faço essa pergunta, quem você é quando a fábrica apaga as luzes? Eu fiz essa pergunta uma vez na executiva, ela começou a chorar, sabe? E a executiva incrível e tudo, isso tem mais de 15 anos. Essa história me marcou muito porque ela não sabia quem ela era. Ela não sabia quem ela era. Mas agora, homens e mulheres fazem essa pergunta. O que eu quero fazer da minha vida quando a fábrica apaga as luzes? E a vida tem muita coisa para fazer. Nos trabalhos de mentoria, orientação que temos aqui na Dasein, a gente tem estimulado muito essa vida equilibrada. Claro. As mulheres, como elas agora estão entrando com toda a força em cargos importantes, de maior relevância para a sociedade, maior exposição, o que está acontecendo? Elas estão trabalhando 3 vezes mais, então muitas vezes elas estão com a vida familiar desgastada, com a vida familiar complicada. E essa falta de balanceamento, de equilíbrio, no médio prazo não dá certo, não sustenta. Então, a dose, acho que é o grande segredo das empresas entenderem, né? E também do lado de cá das pessoas, porque não adianta entrar nessa confusão toda que as pessoas não vão conseguir entregar os resultados que precisam. Então, empresas socialmente responsáveis,
Elas estão preocupadas com essa qualidade de vida. Do outro lado tem a figura do acionista, Cris. O acionista quer o lucro pelo lucro. E o que a gente vê muitas vezes aqui, né, nosso país, ele é um país de multinacionais, e o que eles querem é que se mande relatórios o tempo todo falando, né, do tanto que do lucro, eu digo, a meta ultrapassada chega no próximo ano dobrada, que vai requerer, às vezes vai requerer o fígado da pessoa, né? Ela vai ter que trabalhar muito mais. Então, o que é o momento? Quem precisa ir para psicanálise agora são as empresas, eu acho, né? Nossa! Psicanálise empresarial, né? Essa entidade, essa instituição. O grande momento agora é que todo mundo está questionando tudo. Até porque a saúde mental hoje é uma das grandes tendências, né? A gente está vendo um mundo adoecido, a saúde mental. E o que muitas empresas começaram a fazer, quando a gente fala muitas, Cris, até eu quero me corrigir, algumas empresas começaram a fazer é admitir que ela tem uma legião de profissionais com sérios transtornos mentais, né? O pior deles são os transtornos de ansiedade, burnout, né? Depressão e tudo isso. E agora elas estão oficializando, cuidando, zelando, tratando. A pessoa pode falar isso pro chefe dela, pode falar com recursos humanos. Eu tô mal, eu tô deprimido, porque antes era assim, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu marido, eu perdi tudo. Pois é, mas aí segunda-feira você tá aí trabalhando, né? Agora tá se admitindo assim, não tô bem, eu preciso de um tempo. E as empresas estão criando estruturas para que essas pessoas se compensem e voltem com mais saúde, né? Mas o que todo mundo quer mesmo é autonomia sobre a própria vida. E isso não é fácil, essa brincadeira, né? Esse jogo, ele é difícil. Já que a gente passou do nosso tempo e a gente vai ter que editar, me fala só uma última coisa que não tem nada a ver com homem ou mulher. Como você vê o futuro do emprego? Como que está nessa fase? Porque as pessoas ainda têm muita ilusão de que precisa arrumar um emprego para estar garantido. E isso não é garantia mais nenhuma, né? Então, assim, eu que sou empreendedora hoje, né? Eu falo, gente, tem 10 anos que eu sou empreendedora, estou aprendendo e altos e baixos. Um dia eu estou pobre, outro dia eu estou rica, né? É um aprendizado. Mas hoje eu tenho muita certeza de que é interessante porque eu tenho, é como se eu tivesse que arrumar um emprego todos os dias, né, que eu tenho que fechar trabalhos e tudo mais, mas essa segurança para o próprio empregado não existe mais. Como que ou eu estou errada na minha análise? Mais ou menos, porque isso que você faz por você mesma, do ponto de vista do empregado, é a empregabilidade, que é o que ele fazia antes, né? A empresa vai cuidar de mim e vai continuar cuidando. A pessoa empregável, ela pode ser demitida a qualquer momento que ela está pronta para o próximo emprego, porque ela está preparando, ela está antenada, ela está atualizada. Não é porque ela está empregada que ela está parada, muito pelo contrário. Para ela continuar empregada, né? Ela precisa se manter ativa, tem que ter visibilidade. Tem igual beija-flor, né? Tem que estar batendo as asas ali a 70 vezes. Está bem posicionado no LinkedIn, nas mídias sociais. Não pode ficar ligando para os amigos, para as pessoas-chave da vida, né? Só quando está precisando, tem que participar dos congressos, das feiras, participar dos eventos, socializar, largar ali um pouquinho o Netflix, né? Aquela paradeza toda. Entrar em grupos de interesses diferentes, culinária, corrida. Tudo isso hoje faz parte das competências, Faz parte das competências sociais e as habilidades políticas. As pessoas que têm esse diferencial, de fato, elas são disputadíssimas pelas empresas. Entendi. Porque o mercado privado, ele vai continuar comandando os grandes grupos empresariais, né? Não importa se a tecnologia hoje fez isso ou aquilo, as empresas vão existir. E a necessidade de ter bons profissionais trabalhando vai continuar existindo e eles serão cada vez mais valorizados. Isso é um fato, né? Agora, você precisa mesmo ter um investimento nisso. Se percebe que o seu campo de atuação vai ser substituído e tudo, o que mais no meu portfólio eu posso fazer? O que eu posso entregar? Então, a empregabilidade é a mesma coisa do empreendedorismo. Toma consciência. Você continua tendo que dar seus pulos, né? Não importa se é na CLT ou não, né? Exatamente. Muito obrigada, querida.
Ô, gente, essa mulher é o cara, vocês não estão entendendo com quem que eu tô falando. Ai, gente, ó, valeu demais, viu? Tá aqui. Prazer enorme. Prazer é todo meu. Orgulho aí, tá um pouquinho E as nossas entrevistas são assim, eu resolvo fazer a entrevista na última hora e pego meu celular, mas o importante é o conteúdo que a gente trouxe. Beijo. Tomara que vocês gostem, né? E até a próxima. Até a próxima.